Senhoras e senhores, boa noite. Fica de pé por gentileza no seu lugar para que possamos começar essa noite tão especial e tão maravilhosa, não simplesmente pela minha palestra ou pelas coisas que eu falarei aqui, mas por tudo que já está acontecendo, pela reunião do Eagles Vision, pelo nosso encontro, pela nossa união e por estarmos juntos, focados no mesmo objetivo, que certamente é o objetivo de desenvolvimento. Já cumprimenta o seu amigo do lado aí com um aperto de mão, caso você deseje, um abraço bem apertado, quem sabe, desejando para ele uma noite maravilhosa e uma noite com muito desenvolvimento. Tá bom, não precisa abraçar tanto também, pode sentar por gentileza. Esse é um daqueles momentos da palestra que a gente aproveita para matar um pouquinho daquela carência, né? Para desestressar um pouco. Nada como um abraço para renovar as nossas energias, as nossas forças. E eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, a oportunidade de ministrar essa palestra aqui no Eagles Vision, um ministério, uma organização pela qual eu sou tão apaixonado. E hoje nós falaremos sobre um tema do qual eu também sou muito apaixonado. Nós falaremos sobre desenvolvimento. Desenvolvimento pessoal e desenvolvimento empresarial. E o Tato disse que nós vamos desmistificar algumas coisas aqui nessa noite, mas eu quero me ater a uma delas. Eu não creio que exista desenvolvimento empresarial. Eu não creio que uma empresa se desenvolva, mas eu creio que as pessoas de dentro de uma empresa ou de dentro de uma organização se desenvolvam e automaticamente a empresa cresça, a empresa se multiplica, a empresa transborda, a empresa ganha share no mercado, a empresa fatura mais. Creio com todas as minhas forças que o desenvolvimento empresarial é fruto do desenvolvimento pessoal, das pessoas, da liderança e dos donos dessa empresa. Portanto, se você tem uma empresa, se você tem um negócio, se você tem um empreendimento, a sua empresa vai se desenvolver na medida em que você se desenvolver. Os seus negócios vão crescer na medida em que você crescer enquanto ser humano. As coisas ao seu redor vão se transformar na mesma medida que a sua transformação pessoal acontecer. Por isso que nessa noite eu vou falar de desenvolvimento. Vou focar um pouco mais no desenvolvimento pessoal. Mas saiba que qualquer tipo de desenvolvimento está atrelado diretamente ao seu desenvolvimento. Você é resultado daquilo que tem dentro de você. Os seus resultados são fruto daquilo que tem dentro de você. Imagina o seguinte, que a sua empresa, que a tua família, que o mundo ao teu redor, que todas as coisas que existem fora de você, simplesmente são um espelho. E você querer mudar as coisas, manuseando diretamente, influenciando diretamente as coisas, é a mesma coisa que você querer limpar a sua boca em frente ao espelho, limpando o espelho e não a sua boca. É a mesma coisa você querer mudar a tua maquiagem, maquiando o espelho e não o seu rosto. Quando você maquia o seu rosto, quando você limpa o seu rosto, quando você olha para dentro de você, automaticamente você muda aquilo que o espelho reflete. Então a tua empresa é reflexo daquilo que você está sendo. A tua família está sendo reflexo daquilo que você está sendo. O mundo ao seu redor está sendo reflexo daquilo que você está sendo. E é sobre algumas dessas coisas que nós vamos falar hoje. Porque desenvolvimento há uma série de conotações com relação ao desenvolvimento. Desenvolvimento é você ser hoje um pouco melhor do que você ontem. Você ser amanhã um pouco melhor do que você está sendo hoje. Desenvolvimento é fruto de novas conexões e caminhos neurais, de novas sinapses na nossa mente, dentro do nosso cérebro, segundo a neurociência. Desenvolvimento é você aprender e colocar esses aprendizados em prática. Desenvolvimento é você ter a capacidade de fazer acontecer. Há uma série de informações sobre desenvolvimento, mas a grande verdade absoluta entre elas, ou não sei se existem verdades absolutas, mas a grande verdade é que nós precisamos intrinsecamente de desenvolvimento, de ser um pouco melhor, de continuar crescendo, de continuar desenvolvendo. E quando eu falo sobre desenvolvimento, há três tipos, há três formas, há três etapas específicas de desenvolvimento na minha e na sua vida. Há três etapas em comum entre todos os seres humanos. Há algumas ciências que falam de outras etapas, mas eu quero me ater aqui em três etapas de desenvolvimento humano. A primeira etapa, ela começa no momento da nossa concepção. Não é no momento que você nasce, é no momento que você é concebido. Porque há provas científicas de que nós temos memórias, de que nós pensamos
e de que nós já raciocinamos uma série de coisas no momento que nós somos concebidos, no momento que nós entramos na barriga da nossa mãe, dentro da nossa mãe. Assim, uma vida gestacional muito, muito significativa quando nós falamos de desenvolvimento. Então, a sua vida ela é muito importante, muito valiosa e muito decisiva no momento que você está dentro da barriga da sua mãe. Então, no momento em que você é concebido, você começa um desenvolvimento que eu chamo de desenvolvimento emocional, ou também desenvolvimento da criança, que é onde você aprende a falar, onde você aprende a andar, onde um monte de coisas acontecem na sua vida, inclusive muitas coisas boas e muitas coisas ruins. É onde praticamente todos os traumas são instalados dentro da cabeça do ser humano, entre a concepção e mais ou menos 7 anos de idade. Para algumas pessoas 6, para outras pessoas 7, para outras 7,5. Mas em torno de 7 anos de idade, termina a sua programação de criança. A programação onde você é desenvolvido no meio de uma série de traumas, no meio de uma série de pressões, uma série de sentimentos de abandono, entre várias outras coisas, independente da qualidade da tua família. Enquanto memória infantil, você passa por uma série de informações. Só que quando você chega com 7 anos de idade, você diz chega para esse tipo de programação. Você diz chega para aquele sofrimento infantil da criança. Porque até 7 anos de idade a criança é 100% emoção. Ela não processa intelectualmente, ela não enxerga na razão. Ela não vai administrar o dinheiro que você vai dar para ela. Dizem que criança não mente, porque mentir exige uma criação intelectual da qual a criança não é provida ainda. Por isso que criança não mente. Mas, aos 7 anos de idade, em média, nasce uma nova face do ser humano. Nasce uma face chamada intelecto. O intelecto, ele aparece na nossa mente, ele aparece na nossa personalidade, para poder defender aquela criança inocente até os 7 anos de idade. Ele nasce para poder proteger aquelas dores que aquela criança vem acumulando ao decorrer daquela primeira etapa da vida dela. O intelecto é aquela parte inteligente, é a parte que raciocina, é a parte que toma decisões, é a parte inteligente do ser humano. Porém, o intelecto nasce com a motivação de proteger a criança. Ao mesmo tempo que ele protege a criança, ele também protege um monte de programações negativas que existem na nossa mente enquanto nós somos crianças até os 7 anos de idade. E aí nós vamos crescendo, nós vamos criando modelos, nós vamos criando paradigmas, basicamente todos eles com base nas informações ao nosso redor, com informações no nosso ambiente, informações daquilo que acontece fora de nós, informações cruciais do nosso pai, informações cruciais da nossa mãe e muitas delas dos nossos avós inclusive. Informações positivas e informações negativas. E aí tudo bem, quando mais ou menos com 12 anos de idade, ou como os cientistas dizem, na fase da puberdade, nasce uma nova fase do nosso desenvolvimento. Mais ou menos ali com 12 ou 13 anos, começa uma nova etapa de desenvolvimento. Uma etapa onde começa-se a vida adulta, onde começa-se a vida da adolescência, onde começa-se a vida que você vai viver para o mundo. O grande problema dessa nova etapa é que você não aprende coisas novas. Você simplesmente reproduz daí em diante todas as programações que você obteve na sua infância e na sua meia infância até a sua adolescência. Nessa fase, quando eu falo sobre desenvolvimento, essa aqui também é conhecida como a fase da desconstrução. Porque a partir dos 12 anos, cada passo de desenvolvimento na sua vida não está relacionado com um novo aprendizado. Cada passo de desenvolvimento na sua vida a partir dos 12 ou 13 anos está relacionado com um passo de desconstrução. Porque é impossível você encher um recipiente que já está cheio sem derramar aquilo que você colocou. Imagina que nesse momento de 12 anos da sua vida, você é um recipiente cheio de informações, cheio de crenças, cheio de programações. E a partir daqui, cada passo de desenvolvimento é baseado numa desconstrução. E é muito mais difícil você desconstruir algo na sua vida do que você verdadeiramente construir.
É muito mais difícil você desaprender, você desapegar de uma crença limitante, do que você instalar uma nova crença fortalecedora na sua vida. Então, nesse momento, é a fase da desconstrução, é a fase da desprogramação, para que você possa crescer, para que você possa avançar, para que você possa prosperar enquanto adulto. Você precisa se desprender dos padrões, das crenças limitantes e dessa programação que você criou na sua infância até então. Por isso que nós precisamos ter disponibilidade mental, disponibilidade pessoal, para poder enfrentar aquilo que a vida vai nos trazer, porque você só desenvolve a partir do momento que você começa a desconstruir. Quanto tempo? Fala para mim. Eu falei 10. Obrigado. E a partir daqui começa uma nova etapa da sua vida, porque a partir daqui começa o período de desenvolvimento com base na sua desconstrução. Porque o fato é, quantas crenças que nós acreditamos que não são fundamentadas, quantas crenças, quantos medos que nós temos na vida que não são baseados em nada. Tem uma pesquisa que diz que 95% dos nossos temores são com coisas que jamais acontecerão nas nossas vidas. 95% dos nossos medos não tem base alguma, a não ser crenças limitantes que nós adquirimos no nosso passado. Imagina só, 90% dos nossos temores nunca acontecerão. A partir dessa informação você pode dar um monte de passos de desenvolvimento na sua vida. Quantas informações, quantas verdades nós temos na nossa vida, quantas histórias que nós escolhemos acreditar na nossa vida, só que são histórias limitantes, são histórias que nos prendem no passado, são histórias que nos prendem em algo que não é efetivo, que não é verdadeiro, que não é sólido na nossa vida. Quantas imagens de Deus nós adquirimos no decorrer da nossa infância, quantos deuses falsos, ou deuses que não funcionam, ou deuses que não são verdadeiros, que nós escolhemos acreditar enquanto pequeno, no decorrer da nossa história. Quantas crenças nós temos sobre casamento, quantas crenças nós temos sobre amizade, quantas crenças nós temos sobre dinheiro, nós temos sobre negócio, crenças que nos limitam, crenças que nos amarram, crenças que nos paralisam diante da vida. E são padrões que são repetidos o tempo todo, por meio de ciclos viciosos de desenvolvimento negativo na nossa vida. Mas, a partir daqui, eu quero compartilhar com vocês três chaves de desenvolvimento, 3 novos padrões, 3 novas crenças, 3 novas atitudes práticas, para você poder dar passos de desenvolvimento na sua vida, dar passos de gigante na sua vida. Porque há uma pressuposição em coaching que diz que nós já temos dentro de nós todos os recursos necessários que nós precisamos para realizar qualquer tipo de projeto que nós somos capazes de conceber aqui na mente. Olha só isso, nós temos todos os recursos necessários para realizar qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de sonho ou qualquer tipo de meta que sejamos capazes de imaginar. É uma pressuposição. Então eu quero compartilhar com vocês 3 chaves que possam destrancar algumas dessas crenças e dar para vocês passos simples, passos práticos, para que você possa caminhar rumo ao seu desenvolvimento. Porque você merece esse desenvolvimento, você merece ser melhor, você merece ser uma mãe melhor, você merece ser um pai melhor, você merece ser um profissional melhor, você merece ser um empresário, um empreendedor melhor. Eu não sei o quão bom está a sua vida, ou não sei quão mal ela esteja, mas você tem todo o direito de ser melhor do que você já é. Basta que você dê passos de desenvolvimento, basta que você comece a andar, que você comece a crescer. André, e quando eu tenho que desenvolver? Quando os seus resultados não estão satisfatórios, porque os seus resultados são a evidência de como é que está o seu desenvolvimento. Se você não está contente por algum motivo com os seus resultados, está na hora de você desenvolver mais um pouco. Desenvolvimento é você crescer enquanto ser humano. E é uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: se você está enfrentando um grande problema, é porque você está sendo uma pessoa pequena. Porque eu e você temos que crescer enquanto ser humano, para que os nossos problemas diminuam diante de nós. E para isso, eu quero compartilhar essas 3 chaves de desenvolvimento. A primeira chave, ela está relacionada com a consciência. Porque muitas vezes, nós não avançamos na nossa vida porque nós não temos consciência do caminho que nós temos que avançar.
Muitas vezes nós não avançamos na nossa vida porque nós não temos consciência do nosso autodesenvolvimento, do nosso potencial. Porque a consciência é 50% da cura dos problemas na sua vida. A Bíblia diz que o meu povo padece por falta de conhecimento, por falta de consciência. Muitas pessoas morrem porque elas não têm consciência, porque elas não desenvolvem. E há um princípio da biologia que diz que aquilo que não está desenvolvendo, está morrendo. Quando uma planta para de desenvolver, ela inicia um processo contrário, ela está morrendo. Se por algum motivo você não está desenvolvendo, você está morrendo. Talvez não esteja morrendo fisicamente, mas talvez está morrendo emocionalmente, talvez está morrendo empresarialmente. Se a tua empresa não está desenvolvendo, saiba que a sua empresa está morrendo. Existem milhares e milhares e milhões de pessoas por aí que vivem como um zumbi. Você olha para ela, parece que está viva, ela tem jeito que está viva, mas por dentro ela já está morta, porque é falta de desenvolvimento, que começa pela consciência. Quando eu falo de consciência, eu estou falando também de autoconhecimento, de você saber quem é você. Eu lembro que uma vez eu fiz um seminário, começamos um seminário eu e minha esposa na igreja, e o primeiro módulo era pedras fundamentais. A primeira aula dizia: quem é você para Deus? O que Deus pensa sobre você? E foi incrível aquilo ali. Mas quando eu falo sobre consciência, primeiro, você precisa ter consciência, nós precisamos ter consciência dos nossos padrões. Existem padrões que se repetem nas nossas vidas. A nossa vida funciona em ciclos. E muitas vezes o ciclo do fracasso se repete de tempos em tempos na nossa vida. E quando você identifica esse ciclo de queda, automaticamente você quebra esse padrão. Quando você identifica um ciclo vicioso na sua vida, do seu relacionamento, você quebra esse padrão. Então nós precisamos identificar quais são os nossos padrões. Quais são as partes da nossa vida que se repetem? O que vem à tona de tempos em tempos na nossa vida? Por que algumas pessoas prosperam e quebram de novo? Dali a pouco elas prosperam e quebram de novo. Elas prosperam e quebram de novo. Porque elas estão presas em ciclo de padrões viciosos. E ela não enxerga aquele padrão, ela quebra. Existem pessoas que são assim em relacionamentos. Existem pessoas que começam um relacionamento com uma pessoa, daqui a pouco ela está solteira de novo, dali a pouco ela casa de novo, daqui a pouco ela separa, e dali a pouco de novo, e ela fala que o problema são as pessoas, mas o problema são os padrões e ciclos viciosos que ela vive na vida. Quais são os seus pontos fortes? O que você faz bem? O que você faz de melhor? Existe um livro que chama Quais são os seus pontos fortes? Descubra os seus pontos fortes. Que você descobre o que você faz de melhor, quais são as suas habilidades, e qual que é a sua habilidade única, pulando ali as virtudes. Cada um de nós carregamos uma habilidade única, uma habilidade que só nós fazemos, do jeito que nós fazemos, daquela forma ali que nós fazemos. 18. Eu acho que eu preciso usar um óculos, preciso desenvolver um pouco mais a visão. Mas o fato é que existe uma habilidade. Existe algo que eu faço, do jeito que eu faço, da maneira que eu faço, no tempo que eu faço, do tamanho que eu faço, que só eu faço. E por que muitas vezes a gente não desenvolve? Que a gente está copiando a habilidade única de fulano A ou de pessoa B. E a gente não cresce. De repente você vê eu falando aqui na frente e fala: poxa, eu quero falar igual o André. Isso é um grande erro. Porque talvez eu fale do meu único jeito, só eu fale dessa forma. Mas você pode falar melhor do que eu. Você pode ter resultados muito melhores do que eu, falando para o público, porque você tem uma habilidade única. Talvez seja vender, talvez seja negociar, talvez seja empreender, criar novos projetos, talvez seja habilidade tecnológica. Eu não sei qual é a sua habilidade única, mas o fato é, você tem uma habilidade única, e você precisa descobri-la, e colocar essa habilidade única em prol dos seus objetivos, em prol do seu desenvolvimento. Falando de virtudes, há virtudes. Cada ponto forte denuncia uma virtude que você tem. Quais são as suas virtudes? O que você faz de melhor? Qual é o seu crachá? O que as pessoas olham para você e enxergam 3 ou 4 virtudes que só você tem? Porque quando você descobre essas virtudes, é muito mais fácil de você usá-las. Muitos desses padrões, virtudes, pontos fortes e habilidades, você já utiliza na sua vida. Mas quando você utiliza conscientemente, você empodera essas virtudes. Isso faz parte do desenvolvimento. Quais são os seus valores? Quais são os valores que regem a sua vida? Você tem valores, consciente ou inconscientemente, você tem valores. Porque os valores são as lentes que nós colocamos no rosto para poder enxergar os caminhos das nossas decisões. Quando você tem claro quais são os seus valores, quando você tem claro quais são os seus 5 ou 7 principais valores, automaticamente as decisões ficam mais leves.
As decisões ficam mais fáceis, as decisões ficam mais assertivas. Quais são seus valores? Normalmente, quando você contrata um coaching para fazer um trabalho em sessões com esse coaching, uma das primeiras coisas, a primeira etapa desse processo é justamente descobrir seus pontos fortes, padrões, virtudes, valores e habilidades. Isso é um fato. E qual é a sua missão? O que você está fazendo aqui? Por que você levanta da sua cama todos os dias? O que é maior do que os seus próprios interesses? O que é maior do que você? O que é maior do que a crise que normalmente às vezes a gente vive de tempos em tempos? O que é maior do que as limitações? O que é maior do que as crenças negativas? Quando você pega esse quadro, essas opções, essa lista aqui, quando você fica consciente, quando você tem consciência dessa lista aqui, da realidade dessa lista na sua vida, você pega a melhor parte de você e coloca para poder controlar a sua vida, coloca para poder controlar suas decisões, e as suas decisões te definem. Então consciência é um passo fundamental. Estar consciente é 50% da cura. Repitam comigo bem alto: consciência. Mais forte um pouquinho: consciência. E além de consciência, uma segunda chave está relacionado com quem é você. Se eu perguntasse para você nesse momento, quem é você? Certamente você me diria o que está na tua cabeça, talvez não me diria o que está no teu coração. Quais são seus sentimentos? Porque os seus sentimentos te definem. Quando eu falo quem é você, eu estou falando sobre identidade. Qual é a sua identidade? Porque a tua identidade diz um pouco sobre quem é você. Quando eu penso em identidade, eu penso no RG, na carteira do RG. E normalmente aquela imagem, aquela foto do RG, ela precisa ser parecida com você. E eu pergunto, qual é a identidade que você tem mostrado para as pessoas? Porque a tua identidade tem a ver com as crenças mais específicas sobre você. Identidade tem a ver com as histórias que você conta sobre você. Identidade tem a ver como você se enxerga quando você fecha os olhos. Identidade tem a ver com as crenças positivas que te impulsionam e com as crenças negativas que te limitam. Quem é você? Você precisa ter claro na sua mente qual é a tua identidade. Porque a tua identidade precisa ser maior do que a crise fora de você. A tua identidade está relacionada com algo que é maior do que você. A tua identidade precisa ser maior do que as crenças e a programação negativa lá da tua infância. A tua crença sobre você define a organização do mundo ao seu redor. A sua crença sobre você tem a ver com a esposa que você vai casar. A sua crença sobre você define o tipo de negócio que você vai montar. A tua crença sobre você define os passos que você vai dar nessa vida. As suas crenças sobre você definem seus relacionamentos, seus amigos. A tua crença sobre você define a igreja que você vai frequentar. A tua crença sobre você define o seu relacionamento com Deus. Porque há pessoas que não se relacionam com Deus porque elas simplesmente acreditam que não são dignas de um relacionamento com o Pai. Está assim por aí. Então você precisa entender e definir qual é a tua identidade. Quem é você? Quem você representa? O que as pessoas dizem de você quando você não está presente? O que dirão de você quando você não estiver mais aqui? O que verdadeiramente seus filhos pensam sobre você e a tua esposa verdadeiramente acredita e sente por você? Tudo isso está relacionado à sua identidade. Essa é a segunda chave. E a terceira chave está relacionada diretamente com o valor. E eu pergunto para você, qual é o seu valor? Qual é o seu valor? Quanto você vale? Se você fosse uma empresa, qual seria o seu valor? Quanto que você vale dentro da sua empresa? Você saísse hoje da tua empresa, quanto tempo ela continuaria funcionando? Se você saísse hoje do seu trabalho, do seu emprego, quanto tempo demoraria para colocar alguém no teu lugar para fazer melhor do que você? Quanto você vale? Se você mudasse hoje do condomínio no qual você mora, o quanto que as pessoas sentiriam sua falta, o quanto a vida daquelas pessoas seria impactadas negativamente, simplesmente porque você não mora mais lá. O quanto verdadeiramente você vale? Qual é o seu valor pessoal?
Qual é o seu valor profissional? Se o WhatsApp simplesmente parasse de funcionar, quantas ligações você receberia? Aliás, hoje foi um bom teste disso, não é? Se seu WhatsApp parou de funcionar e ninguém te ligou durante o dia, tem alguma coisa errada. Porque o seu valor é comunicado por meio de um aplicativo, do qual você nem tem poder se funciona ou não. Qual é o seu valor? Porque quando eu falo de valor, é você enxergar um valor em você que seja maior do que aquela programação da sua infância, que seja maior do que aquelas historinhas que nós escolhemos acreditar em algum momento da vida, e historinhas que talvez estão definindo a minha vida até hoje. Talvez faz mais de 30 anos que eu deixei de ser adolescente, mas aquelas histórias que eu escolhi acreditar e que o meu intelecto escolheu defender, estão definindo a minha vida até hoje. E qual é o seu valor? Qual valor você tem construído? Qual valor você tem agregado? Qual valor você tem apresentado na vida das pessoas? E quando eu falo sobre valor, há um versículo que me toca muito e diz muito sobre valor, na minha opinião. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Esse versículo quer dizer o seguinte: se você quiser ser mais do que você é e ter mais do que você tem, você primeiro precisa valorizar o que você é e valorizar o que você tem. Muitas pessoas querem vencer a crise econômica, mas não venceram a si próprias ainda. Muitas pessoas querem ser um vencedor, querem subir no pódio, mas ela não subiu nem no pódio dentro dela ainda, ela não desenvolveu ainda. Muitas pessoas querem ser algo ou ter algo, mas muitas pessoas ainda não estão se valorizando, porque é impossível você transformar alguma coisa fora se você primeiro não se valoriza dentro. E me dá medo, me dá pânico de conversar com muitos empresários aí fora, porque é assim, empresas que estão sendo impactadas negativamente, diretamente, pela crise econômica, pela crise política. Mas a crise está fora de você. Enquanto a crise estiver na economia, enquanto a crise estiver na política, enquanto a crise estiver sendo orquestrada ou decidida ou disseminada pelos políticos, ok. Agora o problema é quando essa crise entrar na minha vida, quando essa crise entrar na minha casa, quando eu permitir que essa crise atinja as minhas emoções, quando eu permitir que essa crise abale as verdades da minha vida que me sustentam, quando eu permitir que essa crise abale a minha fé, quando eu permitir que essa crise abale os meus valores. Porque no momento que isso acontece, eu não estou sendo fiel naquilo que Deus colocou na minha vida. E quando eu falo de crise, eu lembro que há uns anos atrás, pode baixar um pouquinho para mim, Dio, por gentileza. Alguns anos atrás eu estava passando por uma crise na minha vida, uma crise financeira, uma crise profissional, e eu reclamava, eu resmungava da minha vida, e verdadeiramente eu estava, desvalorizando a minha vida. Eu recebi algumas imagens de um amigo meu, e desde então eu carrego essas imagens. Sempre que eu quero falar de crise, ou pensar em crise, eu lembro dessas imagens. Porque há pessoas no mundo que estão vivendo um tipo de crise, que quando eu tenho contato com essa realidade, ou quando eu imagino a realidade dessa crise, eu percebo que eu não estou em crise. Eu percebo que o Brasil não tem crise. É claro, eu não estou subestimando o que está acontecendo na nossa economia agora. E eu não consigo mudar a economia do meu país, eu não consigo mudar os políticos do meu país. Mas eu posso mudar a minha visão, a forma como eu me relaciono com a crise. E isso muda meu mundo, isso muda o meu país interior. Porque há pessoas que não gostam de estudar. Alguns adoram. Alguns só gostam de McDonald's. Eles só têm isso. Alguns vivem de dieta, enquanto outros morrem de dieta. Alguns são super protegidos pelos pais, outros não têm pais. Alguns detestam repetir os jogos, outros não têm escolha. Alguns reclamam porque tem que dormir cedo,
enquanto algumas pessoas por aí nem queriam acordar. Eu digo isso para você, porque verdadeiramente nós temos como transformar a nossa vida, transformando o nosso mundo interior. Nós temos como moldar as coisas ao nosso redor, moldando os nossos valores e as nossas crenças. Você tem como alcançar resultados incríveis na sua vida, a partir do momento que você olhar para dentro de você e enxergar os resultados que Deus já colocou dentro de você. Você precisa sim buscar talentos, buscar cursos, estudar, mas há pérolas, há diamantes, há pedras preciosas dentro de você que Deus já colocou. Eu quero te convidar por um momento a fazer uma reflexão, a fechar seus olhos por alguns instantes, para que juntos nós possamos refletir. André, por que fechar os olhos? Porque quando você fecha os olhos, você para de enxergar o que tem aqui fora e começa a enxergar o que tem aí dentro. E nesse momento, eu quero te convidar a refletir o quão verdadeiramente você tem sido digno dos dons e talentos que você já tem. O quão verdadeiramente você tem se valorizado. O quão verdadeiramente você tem valorizado aquilo que tem nas suas mãos. André, mas a vida está difícil. Mas você tem recursos e ferramentas. André, mas existe crise. Mas se existe crise, você tem recursos e ferramentas. Eu quero te convidar agora a refletir sobre o seu autodesenvolvimento. O quanto você tem desconstruído histórias e crenças que você construiu lá atrás e que você ainda usa como uma regra de vida, como um padrão de vida. Quais são as histórias mentirosas que você aprendeu a contar em algum momento da sua vida e que você vem contando repetidamente? Histórias que têm te colocado dentro de uma cadeia emocional, de uma cadeia de padrões negativos e que estão levando você para algum lugar muito ruim, e você não tem estado presente para isso. O quanto a sua vida tem fluído no automático, o quanto a sua vida tem rodado automaticamente, sem você perceber o tanto de coisas maravilhosas que existem no seu dia a dia, o quanto de recursos você tem, o quanto de potencial você tem. E eu quero te perguntar a partir de hoje, o que será da sua vida? Porque agora você tem o direito de escolha, você tem a responsabilidade de escolher ser mais um, de escolher ser escravo dos seus padrões negativos, escravo desses ciclos viciosos, escravo dessa falta de desenvolvimento. Ou então, você se libertar, você dar passos de gigante em prol dos seus objetivos, em prol dos seus valores, em prol daquilo que tem de bom e de melhor na sua vida. Não importa o quão ruim as coisas estarão, o que importa é o quão bom você pode ser diante dessas coisas. Não importa o quanto o mundo está ruim lá fora, o que importa é o quanto esse mundo pode ser melhor dentro de você. E eu quero te convidar. Eu vou fazer uma contagem regressiva a partir de 3. Quando eu terminar essa contagem regressiva, eu quero que você se levante do seu lugar e dê uma salva de palmas. Mas não para mim. Eu quero que você aplauda os próximos passos de desenvolvimento. E quando eu fizer essa contagem regressiva, a cada contagem eu quero que você imagine, inconscientemente sim ou conscientemente, um passo que você vai dar de desenvolvimento a partir de agora. 3. Há um passo, há uma informação, há algo que veio na sua mente agora. Não importa se é grande ou se é pequeno, está nas suas mãos, está na sua frente. 2. Há um passo maior ainda. Seja generoso com você. Há conquistas, há sonhos, há projetos, há coisas incríveis que dependem desse passo. 1. A partir de hoje você pode dar passos de desenvolvimento. A partir de hoje você pode construir padrões positivos. A partir de hoje você pode escolher escrever novas histórias que te potencializem e que te fortaleçam. Fique de pé no seu lugar, por gentileza, e dê uma salva de palmas para o seu futuro, para a sua vida, para os seus novos padrões, para o seu projeto. Mais forte, mais forte, mais forte. É para você. É para os seus padrões. Porque você merece. Você merece uma vida melhor. Você merece uma vida emocional mais equilibrada. Você merece uma vida empresarial mais próspera. Você merece tudo isso. Independente daquilo que você vinha acreditando,
você merece. Eu quero agradecer imensamente pela oportunidade dessa noite. Como é bom estar aqui no Eagles Vision, como é bom falar. E eu espero que nessa noite eu possa ter simplesmente te conscientizado que você pode ser muito melhor do que você já é. Te conscientizado que você pode dar passos generosos em direção àquilo que você quer. Te conscientizado que tudo aquilo que você consegue conceber, Deus está lá no céu, torcendo, vibrando, para que isso se realize na sua vida. Obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, e até a próxima, galera, valeu!